E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e vai ser até difícil resumir para vocês sobre o que vamos falar. Mas quero abrir o vídeo de hoje trazendo as últimas atualizações de Brasil. Quero comentar algumas coisas sobre Bolsonaro, sobre o PL, sobre CPI do MST e mais algumas confusões que estão acontecendo. E aí a gente começa a comentar o que realmente interessa. Tem muita discussão no Brasil de algumas coisas que estão acontecendo e, ao meu ver, muita coisa é cortina de fumaça para os reais problemas e a verdadeira agenda que está sendo imposta pelo governo do Dilma. Quero mostrar para vocês o relatório do IBAMA, pelo menos um pedaço, de uma das motivações que levaram aí a negar que a Petrobras pudesse perfurar o poço lá no Amapá, região do Amapá. Quero mostrar um embate que teve ontem do Randolfo Rodrigues até o Ricardo Salles tirando a onda, e o Randolfo saiu da rede, deve ir pro PT ou pro MDB. E tem mais algumas coisas que a gente quer falar com vocês, falar sobre uma ministra em específico, e até aí não viraria um dossiê, mas por alguma razão eu fiquei com a curiosidade de saber o que é que o Klaus e o que é que o Murdoch lá, né, o cara do Soros, vieram fazendo no Brasil, o que eles discutiram. E para minha surpresa, ambos concederam entrevista para a Globo. Um deles, inclusive, foi entrevistado pelo Luciano Huck. E eu quero mostrar para vocês o que é que eles estão falando, o que é que foi discutido, o que é que eles esperam do Brasil, porque isso conecta uma gama de assuntos que são coisas que a gente está falando desde janeiro desse ano até agora. Então vamos falar, meu Deus do céu, onde vamos parar? Vai de, sei lá, temas geopolíticos à reforma tributária que está sendo discutida pelo governo do Dilma. E aí são os dois temas seguintes. Depois eu quero mostrar para vocês algumas coisas que vão fazer um contraponto ao que eles estão falando e mostrar o que está acontecendo no Brasil real e que também a turma não está prestando atenção. E se der tempo, um pequeno racha na esquerda que eu acho que é interessante. Mas vamos começar e vamos acelerar. O Estadão comenta que o PL tem mais candidato que vaga e Bolsonaro dará palavra final em cidades estratégicas. Eu não acho que isso é uma verdade para todas as cidades do país, porque você tem 5.000 cidades. Agora sim, quando eu falo para vocês às vezes, todo santo dia tem um apocalipse, todo santo dia tem uma calamidade que a gente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, dai-me esperança, Senhor. Me dá assim uma sensação que pode ter um dia melhor, porque o Brasil recentemente tá dureza, né? Assim, é todo dia. Aí você olha a notícia dessa e você olha assim no macro, aí você relembra o seguinte: em 2018 tinha Bolsonaro e uma penca ali, né? 2016, eu acho que vocês nem lembram que vocês voltaram, talvez para prefeito você deve lembrar. Vereador, eu acho que pouquíssimos. 2020 teve lá uma coisinha ou outra, mas faltavam nomes em determinadas regiões, não tinha partido, não tinha isso, não tinha estrutura. Chegou 2022, Bolsonaro ali em 2021 já começa a organizar questão partidária, então passou um inteiro de 2022 com o partido, um ano. Foi o suficiente para eleger 99 deputados só no PL, sem contar deputado estadual, senador, e todos os governadores que Bolsonaro fez campanha. Olha isso daqui. A gente está discutindo, e eu pontuei para vocês que, aos meus olhos, muita coisa e muita retaliação que está sendo feita contra Bolsonaro. Eu não acho que é simplesmente, eu tô com raiva de Bolsonaro, etc e tudo mais. Falei para vocês lá atrás, quando rolou algumas coisinhas, que, gente, todo dia aí o Valdemar toda entrevista falando, eu quero eleger 1.000 prefeitos. Já subiu até para 1.600. Aí Bolsonaro tá batendo na tecla. Bolsonaro vai cair 2 anos fazendo campanha, rodando. O nome dele assim, ficou nacionalmente conhecido, foram 4 anos. Muita gente abriu os olhos. A gente já está no momento onde a esquerda está extremamente desgastada, o governo vem errando constantemente e tá aí agora. Então, quando você olha no macro, o ano de 2024, ele tá com esperança. Ele tem uma pinta de esperança. Os 99 deputados vão trazer para o PL o maior fundo partidário em todos os partidos. E faz diferença. Campanha gasta. Campanha gasta. E do jeito que as coisas foram criadas, principalmente da cabeça do FHC, né, o financiamento privado, cláusula de barreira, graças a Deus estamos no cenário que minimamente a direita tem um partido. Está longe de ser um partido conservador de coisa. Tem aquela ainda do PL Raiz que vou te falar, viu? Até de conversa com quem não deveria aos meus olhos. Tem gente aí batendo foto com Lula, veja só. Até comentando que pode ser expulso do partido. Mas vamos ver. Aí a notícia fala
que o dia a dia na sede nacional do PL não é de um partido que perdeu a eleição. Com mais de 200 milhões em caixa, sede do partido, né, onde está lá Bolsonaro e Michele despachando, vive um entra e sai de políticos em busca de aval para suas candidaturas a prefeito no ano que vem. 2018 foi coisa ali de um mês, 2 meses antes, um pega pra capar e não teve um resultado robusto. Imagina agora. 2022 foi um ano. Na verdade, tem uns 10 meses. A gente tá falando aqui de mais de 2 anos de trabalho e já estão mostrando que estão trabalhando em torno disso. Diante da fila de pretensos candidatos, uma decisão já foi tomada. A palavra final será de Bolsonaro. Com todos os problemas, graças a vocês, a força de Bolsonaro, o apoio que ele tem, o presidente está aí. Quando foi eleito, não tinha partido. Agora, está com o partido e está com a palavra final. E eu espero que seja assim. Eu espero que o Valdemar tenha um mínimo de respeito. Mínimo. Que jamais ele tinha que estar na cabeça. Que jamais era capaz do PL acabar nessa eleição. O critério adotado são locais onde teve votação expressiva em 2022, no Rio, São Paulo, Roraima, Mato Grosso e nos estados do sul do país. A decisão será negociada diretamente com o ex-presidente. A estimativa hoje é que o PL tenha 3 candidatos por vaga. Que assim seja, graças a Deus. Mas avançando aqui, saindo um pouco desse âmbito já, eu fui em Brasília, com decisão do TSE, mostra que cassação do Deltan é só o começo. Tem muita gente discutindo muita coisa. E ela aqui da Malu Gaspar fala que para os mais ambiciosos, caçar Deltan foi pouco. Só comemoro mesmo quando expulsar o Moro, me disse uma parruda autoridade da República. E aí eu queria mostrar para vocês 2 coisinhas. Primeiro essa, eu acho que a cassação parece que realmente é pouco, porque o Prerrogativas, aquele grupo de advogados, apresentou uma petição para a PGR pedindo que o Deltan seja investigado por uns fatos aí apresentados pelo Glauber Braga do PSOL, as informações aí que envolvem compra de lojas, apartamentos, etc, tudo mais. Enfim. Não... Quero ver o que, é que vai acontecer disso. Mas, independente do Deltan tá certo, errado, o passado dele, etc, tudo mais, percebam como tá o coração, né, dos petistas. Que tá lá dentro, né? A vontade de fazer justiça. E aí, nesse âmbito, muita gente tá falando aí do Moro, que a coisa para ele também pode estar bem complicada. Eu achei o timing dessa postagem do Moro uma coisa assim, fora do comum. Depois do que aconteceu com o Deltan, 24 horas depois, o Moro vai ao Twitter para elogiar a decisão que condenou o Collor. Vocês não acham isso engraçado, não? Bora aí, falei, não, dá os parabéns, né? O combate à corrupção ainda respira, atenção importante, merece elogios. Enfim, né? Esse aí é o Sérgio Moro. E eu fico triste que eu vejo as pessoas falando, esse cara não aprendeu nada. Você não aprende mesmo, né, Moro? Você não entendeu, você tem que ter mais testosterona. Infelizmente, são as pessoas que não entenderam quem é Sérgio Moro, o que esse cara defende, qual o papel nele, assim, nos eventos que aconteceram no Brasil nos últimos 15 anos, pelo menos, né? Desde aí os idos lá da CPMI do Banestado até hoje. Mas tem gente que ainda acha que o Moro, porque ele tá contra o Lula, ele é um cara que dá para recuperar, etc, tudo mais. Só falando sobre a CPI do MST, essa nota é engraçada, porque a Cantanhede, ela não tá relatando a CPI em si, mas ela tá deixando toda a emoção dela tomar conta e ela demonstrasse um medo, que não é dela só, né? É dos jornalistas, é dos apoiadores do Lula, do que pode vir a acontecer. Então, se essa turma tá com medo, é interessante, né? E é um medo no sentido, o Lula pode se prejudicar muito nessa história. A Cantanhede, que além de escrever no Estadão, trabalha na Globo News, né? Então tá no lugar certo. Fala que a CPI do MST vem com muita força contra Lula e vai inflacionar preço da votação do arcabouço fiscal. Aí diz que são 40 membros ligados ao agronegócio, 14 do MST e mais toda a mesa, né, o corpo burocrático que vai tocar MST, toda a mesa é de oposição, ou seja, é a turma mais à direita. Essa CPI promete. O que vai determinar a pauta e os depoentes. Ministros e aliados de Lula vão ficar na linha de fogo e o objetivo da oposição é massificar a tese bolsonarista de que Lula defende invasão de terras, regimes autoritários
e a implantação do comunismo no Brasil. Não, Lula não defende nada disso. Lula não defende o MST, Lula não defende Maduro, Lula não defende Nicarágua, Lula não defende, né? Tudo tese bolsonarista. Ó, fake news, claro, mas vai ganhar holofotes com a CPI. Nada disso, nada. O PT não defende nisso, nem o Lula. Você vê a Helene Cantanhede já tá saindo defesa desde já. E o Planalto vai ter que pagar ainda mais caro pelos votos na âncora fiscal. Aí a Vera Rosa fala que o Congresso fez do Dilma. Nunca antes um presidente enfrentou tantas CPIs em tão pouco tempo de mandato. Mais um indicativo que esse governo não tá indo bem. Entre o primeiro e o último capítulo, é provável que essa CPI se transforme numa CPI do fim do mundo. Eu nem coloquei aqui a notícia, mas o Ricardo Salles, ele concedeu entrevista para a Folha de São Paulo, ele fala muita coisa, fala da CPI. Em determinado momento, o jornalista pergunta, e o Boulos, ele pode ser convidado, MTST? O Ricardo Salles fala, bom, essa CPI é para investigar a invasão de propriedade privada. Nada impede que o MTST seja investigado, para mostrar o que acontece aí no âmbito, né, urbano, o que esse grupo vem fazendo. O Boulos pode até vir, mesmo que não seja convidado, se ele quiser participar, ele é deputado, ele pode participar do debate. É uma CPI que tem um campo amplo. É uma CPI também que pode ver as questões que envolvem invasões de terra, que foram pontuadas, por exemplo, por indígenas. Um caso que aconteceu lá no Mato Grosso, no mês de março, que a Veja até revelou depois, na Hugo Max, uma nota fiscal. O deputado estadual denuncia que, possivelmente, o CIMI pode ter pago um ônibus para pegar os indígenas e soltarem dentro da fazenda, que é uma ONG, né? Os ongueiros. Então, assim, tem muita coisa. Se fala muito sobre essa CPI e diz que tudo indica que o palanque político com maior potencial para desgastar o governo vai ser o que vai tratar das invasões do MST. Foram 56 desde janeiro e muitas só ganharam destaque com o Abril Vermelho. A oposição promete apresentar indícios de ligação do Programa de Aquisição de Alimentos, o PPA, com financiamento de movimentos sociais. 8 diretores regionais do INCRA, indicados pelo MST, e o Stedley, que acompanhou o Dilma na viagem para o Oriente no mês passado, serão chamados a depor. CPIs emblemáticas marcaram as últimas 3 décadas da República, mas nunca antes começaram na temporada em que, geralmente, o Congresso está em lua de mel com o governo. Nunca começou. É a primeira vez. Não tem 5 meses, tem 4 CPIs. Tem a das ONGs, tem das apostas, tem do MST, tem das americanas. Nem todo dia 8. Dia 8 marcou, viu? Dia 25 começa. Estavam falando, subindo no telhado. Vamos observar. Quero ver como é que... Eu acho que ela vai começar com tudo. Quero ver se ela vai arrefecer depois de um tempo ou se a turma realmente vai fazer os questionamentos que muita gente, mas muita gente, principalmente da direita, está atrás de resposta. Tem 5 CPIs em menos de 5 meses. Embora o impeachment do então Fernando Collor tenha sido fruto de uma CPI, o Dilma tem enfrentado o mensalão, a Dilma da Petrobras, Bolsonaro da pandemia. Nada se compara a esse início de Lula 3. Noves fora, nunca antes na história deste país, a lua de mel se transformou numa lua de fel tão rápido. Com 4 meses estamos no 5º mês de governo. Imagine esse governo em meados de julho, agosto do ano que vem, no período pré-eleições municipais. Lula se distancia de quem gera emprego e renda no país quando ataca o agronegócio. Acho que ele está se afastando dessas pessoas em outros setores, né? É porque o cara está falando com base no agronegócio. E quem diz isso não é qualquer pessoa, é o presidente da Frente Parlamentar do Agro, né? O Pedro Lupion, e é uma maior bancada da Câmara, é a bancada ruralista. O Lula tá procurando confusão com um setor que ele não deveria. Eu acho que com o passar do tempo, o desgaste pode vir a aumentar e a turma está prometendo algumas derrotas, principalmente no que diz respeito a essa nova estruturação, né, dos ministérios. Querem mudar algumas coisas, querem tirar alguns órgãos de algum ministério, jogar em outros. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá do Paulo Teixeira, que é o ministério mais próximo do MST, querem tirar algumas coisas. Não estou falando de tirar o INCRA, jogar de volta do Ministério da Agricultura, porque do jeito que está muito ruim, e o que seria mais uma derrota do Dilma. Mas vamos começar os assuntos mais engraçados. E vejam só. A Alcolumbre age para enfraquecer o Ministério de Marina. Tá falando nas brigas internas.
Aí diz que o Alcolumbre, né, assim como integrantes do PSD e MDB, o Alcolumbre quer fortalecer ministérios comandados pelos seus aliados. Olha só, né? Cada um por si. E aí uma das ideias é devolver a Agência Nacional das Águas para o Ministério da Integração. Ainda mais agora, né, que o marco do saneamento tende, pelo menos é a tendência no Senado, a seguir o que é o parecer da Câmara, né, o voto da Câmara e derrubar aquele decreto maluco do Dilma. Ontem, Alcolumbre criticou a decisão do IBAMA. Isso também não é à toa. Assim como Randolfo Rodrigues, Davi Alcolumbre é senador pelo Amapá. Senador pelo Amapá. Então ele falou, opa, peraí, essa questão aí da Petrobras, imagina toda a região. Imagina aquele assunto que pode movimentar a economia da região. Todo mundo assistindo no jornal local. E aí tá vendo lá a Marina aprontar. Aí o Colombo diz, não, eu estou do lado do meu povo. Não, vou voltar no Colombo, eu vou voltar na Colombo. Grande senador do povo amapaense, né? Amapense. Não sei como é que se pronuncia, mas enfim, vocês entenderam. Aí, sobre isso daí, essa questão da Petrobras, tava passando o dia de ontem. E aí o Amazônia Azul, um dos melhores perfis lá do Twitter, que é um perfil sempre informacional, sempre informações relevantes, principalmente de infraestrutura e logística. Ele fez essa simples colagem aqui, que você vê como é sensacional. Noruega está expandindo suas operações de perfuração de petróleo no Ártico. Notícia de 2020. Nem tem muito tempo assim. Essa mesma Noruega investe 3 bilhões no Fundo Amazônia, reativado pelo presidente Lula. IBAMA nega licença para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas. É mole, gente. E essa manchete na foz do Amazonas é dureza. O bloco ele fica a 600 quilômetros. Em torno de 600 quilômetros. Randolfo falou isso. Em torno de 600, 580 e pouco. Isso é foz, é sério. 600 quilômetros. Vocês estão de brincadeira, né? Só pode. O Amazônia Azul fez o que os jornalistas deveriam ter feito. E eu não vi nem um único jornalista da imprensa fazer. Foi unânime, sabe? É o consórcio, é o gabinetezinho do amor. O mesmo discurso. Todas as notícias, todos os veículos comentaram assim, ó. Aí, o IBAMA negou o pedido da Petrobras porque a Petrobras não apresentou as informações técnicas relevantes. Deram a chance, mas não apresentou tudo que deveria. Foi basicamente isso. Nessas vezes. Só falou isso. Aí você fala, pô, foi só isso? Tava lá no relatório, eles não apontaram nada. O que foi que o IBAMA apontou que a Petrobras não entregou? Que informações são? Porque ele deve, no relatório ele cita. E o Amazônia Azul, ele colocou uma coisa. E eu vou trazer outra. A coisa dele até desde um, pra gente ler, porque você vai achar, não, o Amazônia Azul deve estar mentindo. Parte da conclusão do parecer do IBAMA contrário à exploração de petróleo no mar a mais de 150 quilômetros da costa do Amapá. Não é da foz do Amazonas, né? Da costa do Amapá. Abre aspas. Dentre as inconsistências elencadas neste parecer, destaca-se a não apresentação de medidas especificadas no plano de comunicação social para as comunidades indígenas. Você não entendeu? Faltou falar, e aí? Vai postar no Instagram para avisar? Vai fazer o quê? Vai fazer flyer? Vai fazer um folderzinho? Vai fazer um panfleto? Vai ser como? Como é que vai ser a comunicação? Como é que vai avisar os índios? Tem que avisar, né? O índio tá lá na oca, deitado, dormindo de tarde enquanto enquanto o helicóptero da Petrobras não passa, né? Para atrapalhar o soninho, a soneca. Aí você acha, não é possível. Não é possível que isso no relatório. Tá ali, ó. Separei o parágrafo. Na conclusão. Dentre as inconsistências elencadas neste parecer, destaca-se a não apresentação de medidas específicas no plano de comunicação social para as comunidades indígenas. Tá vendo? Os técnicos. O meio ambiente está em risco porque não apresentou o plano de comunicação social. Mas, óbvio, isso aqui é só um dos itens. Tem outras coisas que eles elencam também, né? Eu tô aqui batendo na tecla porque é no mínimo engraçado. Só que, além disso, tem um ponto no parecer nessa página aí que o Amazônia Azul colocou que eu fiquei de cara.
um determinismo das coisas, sabe? O pessoal querendo decidir o que pode e o que não pode. Lá pra frente ele fala assim, ó, para além das deficiências constatadas no projeto submetido ao licenciamento ambiental, é extremamente temerário que a validação de um projeto de perfuração exploratória em um contexto de nova fronteira para a indústria de petróleo. Quem falou que existe uma nova fronteira? Eu tô vendo os Estados Unidos criando novos poços de perfuração no Alasca. E de elevada sensibilidade socioambiental, seja realizada sem avaliações mais amplas e aprofundadas que considere ao menos a compatibilidade da cadeia de petróleo e gás com as demais vocações econômicas e ecológicas na região. Quem é o IBAMA para falar qual é a vocação de uma região? Isso aqui não é. Não fica parecendo aquele papo que, ó, o norte, os países ricos produzem, tem indústria, e o Brasil segue sendo a fazendinha, porque é a vocação do Brasil. Olha como vem sendo as coisas, né? O IBAMA da Marina. O IBAMA da Marina, do Dilma. Aí, gente, diante do ocorrido, Randolfo Rodrigues, que já tinha chorado, veio chorar de novo, ó. A decisão do IBAMA, contrária à pesquisa, na costa do Amapá, não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. Pô, normalmente no Brasil as coisas acontecem assim, tipo PL 2630, PL das fake news, na hora de dar dinheiro pra Rede Globo, acho que nenhum cidadão foi ouvido, só os zongueiros. Só os zongueiros, né? Daquele jeito, e os especialistas da Globo. O povo amapaense que quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Uai, mas isso tem a maior parte do brasileiro. Pergunta aí para o brasileiro o que é que ele acha do PL 191/2020, aquele que permite que sejamos autossuficientes em fertilizantes, porque flexibiliza algumas coisas aí no Código de Mineração. Pergunta aí o que o brasileiro acha. Vamos ver se continua do jeito que está. Ou se flexibiliza e se deixa aí a gente começar a realmente ter um ganho com nossas riquezas, ter um projeto de nação, projeto de país. Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável. Aquela palavrinha mágica que vocês já sabem que tem maldade. Do Amapá, de forma técnica, legal e responsável, lutarmos contra essa decisão. Aí o Salles foi lá cutucar, né? Bem-vindo ao time, Randolph. Entendeu, né, o que está acontecendo? Mas obviamente que o Randolph não ia dar o braço a torcer, né? O papel dele não é esse. Ele fala assim, ó, me respeite que eu não sou da sua laia e muito menos da sua turma de bandidos. Eu quero o desenvolvimento para o povo do meu estado. Então Randolph está falando que a agenda ambiental da Marina é antidesenvolvimentista? A agenda ambiental da Marina é contra o desenvolvimento? Ele está falando, ele quer o desenvolvimento. A agenda da Marina está contra. A pauta verde do governo está atrapalhando tudo. Aí sobre a agenda verde, a Folha de São Paulo, no final da noite de ontem, informa que aliados veem Marina mais forte para disputas no governo. Interlocutores da ministra apostam que o Lula não terá como passar por cima do corpo técnico do IBAMA. Não tem como. Não tem. Quem manda é nós. Mais importante, avaliam que a pauta verde é muito mais forte hoje do que era nos 2 mandatos anteriores de Lula. Se falasse, ninguém percebia, né? A agenda verde tá com tudo. Quando Marina perdeu a disputa, pela usina de Belo Monte saiu do governo. É assim que são as coisas. Assim que são as coisas. Essa mesma pauta verde da Marina Silva, ela é abraçada por diversas pessoas no governo. Tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, como a Simone Tebet, como também, né, um setor muito mais próximo, a Guajajara. E aí veja que interessante. A Guajajara pediu que a AGU se opõe à redução de parque para a construção de ferrovia. Eu fico até me perguntando, mas quanto será que vai reduzir esse parque? Porque a ferrovia ela não é muito grande, né? Sim, assim, pô, se botar 50 metros lado a lado, eu já acho muito. Mas beleza, então, assim, por ela passar, ela vai cortar um parque, assim, num pedaço, vai ficar, sabe, uma barriguinha, então essa barriguinha a gente tira. Aí, um pedaço. Mas será que realmente é um pedaço assim que, meu Deus, vai prejudicar as ocas? Vai prejudicar a soneca da tarde dos índios? Segundo a Guajajara, né?
Tá ali, né? Ela é contra alterar área no Pará que seria afetada pela Ferrogrão. Aquela ferrovia que para sair tá um trabalho, diversos interesses na mesa, inclusive interesses comerciais, empresariais. Tem um empresário aí que, segundo a imprensa, tá contra, e esse empresário tá até no conselhão sustentável do Dilma. Aí fala assim que durante o governo de Jair Bolsonaro, defensor da obra, a AGU manifestou-se de forma favorável a uma tentativa de alterar o parque por meio de medida provisória. A Guajajara agora pede que o Jorge Messias mude o entendimento. E quer que eu te fale? Ele vai mudar. Sabe por que ele vai mudar? Porque o histórico dele mostra isso. O Jorge Messias, ele foi lá em algum evento, alguma reunião, não lembro qual foi, se desculpar lá pela base de Alcântara, que era uma zona lá, não lembro, era de povo, algum povo originário. Tava lá em determinado momento, sempre aqui no Bola, era indígena, ele falou, isso é tudo mais, papapá, foi pedir desculpa. Então, é um cara que tem um alinhamento. Veja como são as coisas. O Brasil tem obras que já estão claras, já tem estudo, já tem assim, uma conversa sobre a viabilidade dela, o que ela pode trazer, os benefícios, emprego. O Lula falava, não, temos que parar de falar que gasta investimento. Tá? O Lula ficou o tempo todo falando que vai investir, que vai mudar o Brasil, que vai modernizar. Nada acontece. Não existe um plano de Brasil, não existe projeto, não existe agenda. Esse governo está às moscas. O único objetivo do Lula é o prêmio Nobel. Isso não é brincadeira, ele quer o prêmio Nobel. Ele está trabalhando por isso. Constantemente sai alguma matéria na imprensa falando sobre isso. O Merval Pereira falou que se o Lula quiser, o único caminho é através da agenda verde. Prêmio Nobel, passear, vigiar e punir. É só isso que tem. A agenda de nação para tirar esse país do buraco, vai jogar lá embaixo. Tá descendo o abismo. Aí pegando o link nesse final, quem tá falando da Marina, falando da Guajajara, olha ela ali. Ontem, eu falei acho que Murdoch, né? Mas é o Malloch Brown. Esse senhor aí tava no Brasil, né? Ontem não, a gente comentou sobre isso ontem. Aí eu não sei por que eu fui atrás. Falei, o que esse cara deve ter feito no Brasil? Eu fui tentar precisar de uma informação a mais, né? Aí tá ali com a Guajajara. E aí, como eu falei pra vocês, não é que o cidadão concedeu entrevista pro Globo? Quem poderia imaginar também? Aí, a entrevista dele e a do Klaus para o Luciano Huck, assim, é sensacional. É só miséria, só tristeza. Só que ele demonstra de forma clara, assim, cristalina, o que a esquerda pensa, essa esquerda globalista, e quais são os planos para o Brasil, e quais são os temores dele, e onde eles têm que atuar para vencer. E vocês vão ver assim, você fala, vou botar a mão na cabeça, mas vejam só. O cara veio aqui no Brasil se encontrar com vários zongueiros, Instituto Marielle Franco, Coalizão Negra por Direitos, Rede da Maré. Eu até acho que isso aqui foi daquela comunidade da Maré, né, que é a Comunidade de Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino até foi, tô na dúvida. Conectas, Igarapé, que é o Dona Zabó, Instituto Clima e Sociedade, o ICS, entre outros. E se encontrou com o Ministro da Justiça, Flávio Dino, né, a Esther Dweck, da Inovação, a Guajajara e a Aniele Franco. Além disso, também vai anunciar um investimento de 15 milhões de dólares do Soros Economic Development Fund em outro fundo voltado para o desenvolvimento de negócios sustentáveis na Amazônia. Aí veja, antes da entrevista começar, o Globo fez lá um pequeno resumo, né, do Malloch. Fala assim, ó, ele, o número 2 do ganês Kofi Annan, lembra do Kofi Annan, que chefiou a ONU, né, na verdade do milênio. O diplomata é observador privilegiado do xadrez político global. Vejam só, o Soros pegou o número 2 da ONU para chefiar o grupo dele. Ele lamenta a falta maciça de liderança hoje no mundo ocidental, ou seja, não tem substituto. Não é só no Brasil. Acabou Lula, vai botar quem? Não tem nome. Não tem nome forte. Se colocar aí que as pessoas conhecem, pode herdar o bastão do autoritarismo. E ver o Brasil, democracia não alinhada com o protagonismo climático, ou seja, o Brasil ainda não abraçou a pauta verde do jeito que deveria, como crucial para a afirmação dos valores democráticos frente ao avanço de modelos autocráticos como o do Oriente. Esse pedaço a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas vejam que interessante. No episódio 881, se eu não estou enganado, até como eu achei esses dias que tinha lá Moro, campo de futebol, era o dossiê do SG. Primeira vez que foi um dossiê mesmo desse tipo, para entender
Uma das perguntas era o seguinte: de onde surgiu o ESG? Sabe de onde surgiu o ESG? O termo foi cunhado em 2004 em uma publicação pioneira do Banco Mundial, uma organização multilateral que ajudou a organizar o mundo, e a gente vai falar do Banco Mundial, com o Pacto Global da ONU e instituições financeiras de 9 países. O documento é resultado de uma provocação de Kofi Annan. Foi Kofi Annan que provocou a 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo. Quem era o número 2 do Kofi Annan? O Malok, que estava aí com o Guajajara. E muito mais gente. Quais os principais objetivos de sua vinda ao Brasil? Olá! Conversar com a sociedade civil após a vitória da democracia. A democracia venceu? O amor? Vitória imensa e ao mesmo tempo apertada. Ó, tá preocupado. A direita ainda tem força, pode voltar. É preciso seguir vigilante. A tentativa de golpe em Brasília não foi bem sucedida também por conta da força do governo eleito, mas é importante estar ciente de que os antidemocratas não desapareceram. Após uma vida pautada pela defesa da democracia, encaro críticas ao processo eleitoral de olho no que significa a longo prazo. Falei, ué, que é isso? Eu já me questionei. Aí eu fui lá, pergunto, o jornalista também não entendeu nada. Como assim? Como assim crítica ao processo eleitoral? Por que isso é um problema, Malok? Fala aí. Por que o Soros acha que isso é um problema? O Brasil tem, hoje, a meu ver, a melhor e mais sólida estrutura eleitoral do planeta. Entendeu o drama, né? E quem afirma isso mergulhou a fundo em sistemas políticos mundo afora. A qualidade da tecnologia usada no Brasil, nas eleições, e o investimento contínuo são incomparáveis. Justiça eleitoral, idem. As críticas disseminadas feitas nas eleições do ano passado são fruto da propaganda de desinformação. Por isso que a gente aqui não questiona nada. Mas nada, nunca questionei, nunca mesmo. Não tem. Tá sentindo, né? E a violência da retórica dos dois lados contribuiu para aumentar o número de pessoas questionando o sistema de integridade exemplar. Isso aqui eu acho que vocês já entenderam o que ele quer chegar, né? E o direcionamento que ele tá dando. É exemplo pro mundo. Aí depois fala assim para ele. Uma das frases símbolo usadas pelo governo do Dilma é que o Brasil está de volta. O senhor concorda? Ele diz, ó, vou meter o cenário externo. Porque antigamente, né, Bolsonaro era brigado com todo mundo. Daqui de Londres, concordo, o Brasil está de volta. Ou seja, Lula é vassalo. Antes da entrevista começar, naquele slide daqui, qual era o país que ele colocava como problema? O Brasil, né? É crucial, o Brasil é crucial nesse embate, esse crescimento de países autocráticos como o Oriente. Ou seja, esse cara está deixando claro, ele é do bloco globalista. Ele tá contra lá o bloco lá do BRICS, multipolares e tudo mais. Se ele tá elogiando o Lula e falar que o Lula voltou, de qual lado o Lula tá? Tá ao lado dos russos? Tá ao lado dos comunas? Eu tô batendo nessa regra tem tempo. Aí fica aí, não, meu Deus, o Dilma vai desdolarizar. Balela, mas balela. Eu duvido, eu quero ver qual foi a medida. Gente, olha só. Depois daquelas falas que só foram falas, o que foi que aconteceu desde que o Lula voltou do Oriente? O que foi que aconteceu desde que o Lavrov saiu do Brasil? O Lula não vai lá para o grande evento lá que vai ter em São Petersburgo, se eu não me engano, lá um evento lá que o Putin não vai. E o que foi que teve em termos assim real no Brasil? Nada. É só retórica para manter a base da esquerda, ó, junta. Aqui o alinhamento do Lula, ó, é com esse lado. O governo tá fechado. Mas tá 200% fechado. O Biden manda, o Lula faz. De que maneira? De que maneira, né? De que maneira o Lula voltou? Né? E para outras coisas. Eu falo o seguinte, ó. A movimentação do Sul global não alinhado segue imensamente relevante. Isso daqui foi até uma coisa que a turma da direita, e a gente comentou isso lá atrás, fez piada com a Dilma. Quando a Dilma falou que o Sul global continha países do Norte. A turma falou, olha lá, a Dilma, burra, não sabe de nada. Mas sim, tem países. O Sul global, ele não é o hemisfério... Desculpa, não é o hemisfério sul. Não é aquela parte que está abaixo da linha do Equador. O Sul global é uma divisão muito mais política da coisa. Então, são os países subdesenvolvidos. Tanto que a Austrália, que está no hemisfério sul, não faz parte do Sul global.
E aí o Malok fala o seguinte, ó, a movimentação do sul global dessa turma, que está se unindo, inclusive, nesse bloco lá do BRICS, não alinhado segue imensamente relevante, com capacidade de injetar a necessária renovação do tabuleiro global. Este é o primeiro momento, desde os conflitos lá, né, atrás, a Guerra Fria, em que países em desenvolvimento buscam, de modo decisivo, a partir de seus interesses nacionais, um projeto de nação, exercer independência real entre o Ocidente e a recente parceria estratégica, né, do bloco eurasiano. Não está falando que necessariamente está ligado. Aqui, ó, quer ser, a gente quer ter um projeto próprio. Por que o Brasil tem que seguir o que o Biden manda? Por que o Brasil tem que seguir o que o Xi manda? Por que o Brasil tem que acelerar a nova rota da seda? Não precisa ser nenhum dos dois. O Brasil devia focar no Brasil. Tem um projeto de nação. E isso é um problema. Ele vai deixar claro, e o Klaus também. Ele deixou claro. Esses projetos nacionais são um problema. Mas isso é bom, né? E diz também a agenda Sul-Sul também mudou. Antes era pautada por diferenças estruturais políticas e econômicas, agora os agentes apontam para a segurança nacional, clima, desenvolvimento sustentável, tecnologia e Amazônia, claro, torna o Brasil um dos líderes globais naturais do clima. O senhor teve posições de destaque em instituições multilaterais como o Banco Mundial, que ajudou a formar o conceito de ESG, que ajudaram a moldar o planeta na segunda metade do século XX. Sim. Elas ainda têm a mesma importância? Essas instituições multilaterais? E o Malok responde. O peso diminuiu muito com o aumento do investimento privado, das reservas domésticas e da força de bancos nacionais e regionais de desenvolvimento. Elas precisam ser reestruturadas. Quando a ONU, a OMS, todos esses grupos que vocês conhecem, como que eles perdem força? Um governo forte. Um governo forte não é um governo grande, não é um estado inchado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um governo soberano, um governo que deixa claro quem manda, olha, quem manda esse aqui, aquilo outro, onde coloca o interesse nacional acima do interesse internacional. É assim que eles perdem poder. Isso é óbvio. E isso está acontecendo em diversas localidades. Diversas. O próprio Banco do BRICS, hoje a força que ele tem, quando você olha o PIB do BRICS, ele já é maior do que o PIB europeu, basicamente. Ele já é o maior PIB europeu. Então cresceu muito, muito. E aí o pessoal está falando, tem que reestruturar, né? Esses organismos multilaterais, Banco Mundial, ONU, OMS, Unesco, no leite tá também ruim. Abandonar a mentalidade colonizadora pela cooperativa. Mas a perda de relevância de instituições multilaterais, ainda que imperfeitas, é um problema de grandes proporções. Vê que nos pontos-chave, cara, tem que dar um jeito disso daqui. Entre as tendências hoje no jogo diplomático se destacam a desconfiança do sul global em relação ao norte, complicada pelo antagonismo entre os americanos e os comunas, e o declínio das democracias. Em março, a Freedom House registrou 17 anos seguidos de contração democrática mundial. O Brasil, democracia não alinhada e com protagonismo climático, será crucial nessa equação. E de que lado você acha que o Brasil vai ficar? O Brasil do Dilma? E o Brasil deveria ficar do lado do Brasil. Infelizmente não vai. A eleição de Lula, e ele ser quem é, o catapultou à posição natural de liderança democrática global. Sua defesa alta e clara dos valores democráticos será fundamental. Aí eu trouxe a notícia aqui do final do mês de abril, que vai estar no Atlas Brasileiro de Abril. Quem não assinou ainda o Atlas, quiser assinar, kimpaim.com.br. Já tem o de janeiro, fevereiro e março. Tudo o que aconteceu registrado, separado por tema, subtema. Quando não está na ordem cronológica, está na ordem didática. Todas as notícias, você clica, você tem acesso à notícia na íntegra, os vídeos, documento, tá lá. O registro do Brasil do Dilma. Isso aqui vai estar em abril. Olha o que o Malok está falando. O Lula é um líder global, ele assume os valores democráticos. E qual a preocupação dele? Temos que reforçar e reestruturar esses organismos multilaterais. Na viagem do Lula na Europa, ele defendeu uma governança mundial com maior presença de países no Conselho de Segurança da ONU. Mas o que ele realmente falou, né? Ele defendeu o estabelecimento de uma nova governança mundial. Como é o número de países no Conselho de Segurança, né? Etc. Tudo mais, negócio mais cooperativo, do jeito que o Malok quer. Aí fala, né, que esses membros são quem decidem, né? Um monte de coisa, etc. Tudo mais. Aí lá pra gente fala assim, ó. Ainda sobre a necessidade de uma nova governança mundial, Lula criticou que as decisões tomadas nas COPs não são implementadas e voltou a pedir a mudança no Conselho da ONU para que as decisões ambientais possam valer. O que é que o cara falou ali atrás, o Malok?
que os organismos multilaterais, como a ONU, o Banco Mundial, o OMS, botando esses três porque são os mais conhecidos, eles perdem poder quando tem um protagonismo do governo nacional. O Lula fala que não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COPs que fazemos para discutir, mas se você não tiver uma governança forte para exigir o cumprimento das decisões, a gente vai na reunião, toma as decisões e no ano seguinte fazemos outra e as decisões nunca entram em vigor, porque quando tentamos aprovar no Estado nacional, muita gente não consegue. Então o Lula está defendendo a nova organização mundial para quê? Para dar mais poderes para os organismos multilaterais, que é um problema grande. É um problema grande. Como ele fala aqui, ó. A perda de relevância de instituições multilaterais, ainda que imperfeitas, é um problema de grandes proporções. O Lula abraçou os valores democráticos. Vocês querem me falar que o Lula é o parceiro do Putin, da Rússia? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Aí lá pra frente pergunta, pô, tem uma escassez, né, de liderança no Ocidente. Aí ele fala, pô, uma das possibilidades aí que tá tentando se posicionar, né, com um grande líder é o Macron. Macron, né? Mas fala que hoje o principal líder ainda é o Biden. Biden que comanda tudo aí. Aí ele pergunta o seguinte, as pesquisas indicam que ele vai enfrentar o Trump. Como o cenário mundial, global, né, mudaria em caso da derrota do Biden? Aí o Mallock fala assim, rapaz, a vitória do Trump teria enormes consequências para absolutamente tudo que tratamos nesta entrevista. Tudo. A disputa nos Estados Unidos será sobre a democracia, ou a mesma coisa no Brasil. A luta pela democracia e sobre o New Green Deal, né? O novo Acordo Verde. Olha quais são as pautas que estão, né? É a democracia e o mundo verde. Não é nem mais fake news. Sua tentativa de reinvenção do papel do Estado na economia, que a gente falou sobre isso. Trouxemos um texto do Atlantic, que é basicamente um porta-voz do Partido Democrata. Tá falando, acabou o consenso de Washington, agora temos um novo consenso de Washington. Acabou, irmão, agora tem que mudar um pouquinho, né? O modelo Thatcher-Reagan, tá vendo exatamente? Não oferece soluções para um mundo muito diferente daqueles dos anos 80, como as globais, contornáveis, como da crise climática. Creio que estamos entrando em um novo período de ativismo na área do poder público que fará surgir naturalmente novas lideranças, ou seja, não tem voz. Aí ele falando do Macron, só uma entrevista, um artigo interessante no Spectator, um site internacional. Tem um amigo meu que sempre lê um monte de coisa, acaba me mandando. Eu vejo muita coisa, mas eu só tento trazer quando eu vejo que tem conexão com o Brasil. Falar lá de fora não é meu objetivo. Eu gosto de saber de Brasil. Você vê essa aqui, ó. Macron não tem ideia de como pagar pela reindustrialização. Não faz. Não tô nem se o Macron sabe ou não sabe. O que é que chama a minha atenção é porque eu quis trazer isso aqui e mostrar para vocês. Só 2 parágrafos. Olha os assuntos que a gente está batendo desde o início do ano. Agenda verde, o avanço do ESG, o avanço de regulamentação nas mais diversas áreas. Estamos falando em Pride Nação, Pride Brasil, falando da necessidade de ter agenda, de econômica, gerar emprego, quais são as prioridades. Estamos falando de reindustrialização, estamos falando de mundo multipolar, tudo ele está trazendo, mostrando, colocando aqui, ó, pô, olha o que a esquerda discute, olha o que a esquerda pensa, olha os rachas internos, olha quais são as satisfações com Lula, olha as movimentações, o que é que pode repercutir no Brasil, olha quem está aliado com quem. Aí eu tô batendo essa tecla, tem que reindustrializar. Aquele texto do Atlântico falava, ó, o Biden agora falou, irmão, estamos entrando aqui na nova era que não adianta mais ficar nessa deixa aí o liberalismo, esse neoliberalismo, que é o que eu lá falava do metacapitalismo, né? O cara fica tão rico que ele não precisa mais de dinheiro. Ele usa o dinheiro dele, né? Ele até perde dinheiro. Ele quer agora regulamentação estatal para manter controle e ter monopólio. E aí o Biden fala, pô, estamos num novo processo, né? Que infelizmente deu errado, porque teve países que não seguiram as nossas regras, as regras de preservar a natureza, fazer aquilo outro. Então a gente vai desenvolver, vai ficar rico também. O que aconteceu tá acontecendo aqui na Ásia. E ele fala, pô, tem que agora voltar a desenvolver o parque industrial americano. Acabou. Não dá mais para ficar nessa. Os Estados Unidos são uma sociedade de consumo e produzir tudo que a gente precisa lá fora. Se os comuns invadirem Taiwan, acabou.
Não tem mais chip. Não tem mais chip, não tem computador, não tem celular, não tem carro, não tem nada. Hoje em dia tudo tem semicondutor. Tudo tem uma programaçãozinha interna. Aí o Macron, que é dessa... Macron e Biden é a mesma coisa, o mesmo pensamento, 100% alinhado. Macron está interpretando o imperador novamente. Na semana passada, ele anunciou orgulhosamente uma nova e grandiosa estratégia, mas sem nenhuma indicação de como pagar por isso. O presidente francês disse que Made in Europe deve ser o nosso lema. Acabou o Made in China, né? É Made in Europe. Feito na Europa. Tem que reindustrializar. Instou os europeus a recuperar o controle de nossas cadeias de abastecimento, energia e inovação. Vamos fazer aqui. Aí por isso que eu falo, né, pô, eu não tenho nada contra vender o lítio, mas não podia o Brasil processar o lítio, sabe? Colocar algum valor agregado, desenvolver umas indústrias, a gente ganhar um dinheirinho a mais? É só das commodities? Essa turma tem indústria a rodo. Essa turma aí, né, a regulação do carbono deles é engraçada. Agora o Brasil não pode desenvolver nada. O apelo de Macron à reindustrialização da Europa reflete um consenso transatlântico. A era da globalização e do neoliberalismo acabou. Fomos muito ingênuos em relação aos nossos parceiros comerciais durante os anos 90 a 2000. E agora precisamos desenvolver resiliência nacional. A política industrial pesada e o protecionismo estão voltando nos Estados Unidos e na Europa. E a Amazônia, né? O bloco a 600 metros da Foz. Essa não é a vocação da região. Não é, né? Vocação quem tem é os Estados Unidos e Europa, né? Indústria pesada, poluente, gás carbônico doido. Aí pode, que aqui é do bem. Aqui é do bem, irmão. Aqui é do bem. Mas vamos continuar para falar do Chuchu, né? Aí ele tava lá com o senhor Klaus. Né? Parece até primo. Essas misérias. Aí o Klaus deu entrevista também pro Globo. E pro Luciano Huck. Essa daqui ainda é pior que a outra. Essa daqui é muito mais direto. O cara tá velho também, 85 anos. Não tá com paciência de ficar de indiretinha. Vai direto ao ponto. Exclusivo. Brasil precisa parar de olhar para revoluções industriais do passado. Não, esquece lá. O Brasil tem que seguir outro caminho. Pô, mas todo mundo deu certo? Estados Unidos, Europa, Comuna. Não, vocês não podem. Vocês fazem a indústria verde. Se for fazer, faz a verde. Deixa que os outros lá fiquem ricos, façam o que for. Vocês não. Aí o Luciano Huck, né, escreve o seguinte. É um erro, porém, qualificar este economista. Ele faz uma pequena introdução, né, de quem é o Klaus. Qualificar este economista e engenheiro alemão de mera testemunha de grandes momentos da história. Há mais de 50 anos, ele atua como articulador e pensador, sendo uma das vozes mais agudas e recorrentes na defesa da cooperação internacional, ou seja, né, do globalismo e do capitalismo de impacto social. Na hora que eu li isso, eu falei, pô, não é brincadeira, o Luciano Huck já achou até uma tradução para capitalismo de stakeholder. Pô, Luciano, na hora que eu li isso, eu falei, isso não é possível. Já até abrasileirou o termo. A rigor, hoje, ninguém estaria falando na agenda SG não fosse por ele. Se a gente hoje tem um problema, agradeça ao Klaus. Quem disse é o Luciano Huck. Só tá falando por causa do Klaus. Ô miserável. Aí eu tirei as perguntas de ordem para a entrevista ficar mais lógica. No ano em que eu nasci, em 71, nascia também o Fórum Econômico. O que mudou nesses 52 anos em relação à pauta e à curadoria? E no mundo? Quais foram as grandes mudanças ao longo de sua atuação? Eu escrevi, em 1970, um livro que criou o conceito de capitalismo de stakeholders. O Luciano Huck já brasileirou para capitalismo de impacto social. O que significa que as empresas não devem se preocupar apenas com seus acionistas, mas também com a sociedade. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí? Então, se a sociedade também importa, aí você pensa, pô, não, antigamente precisava ter um alvará para poder funcionar. No futuro não é só alvará. É só alvará, não é só ter um projeto elétrico que mostra que o prédio não vai pegar fogo, né, que o prédio civil, estrutural, vai mostrar que o prédio não vai cair. Não, agora você... E a comunidade? Pô, mas tem que dar lucro, não? E a comunidade? Tem que servir aos interesses da comunidade. E para isso que eu tenho lutado. Empresas
tem de criar prosperidade, servir as pessoas, cuidar do planeta. Aí Luciano Huck fala o seguinte: rapaz, nessa conversa você já enfatizou que as empresas não são apenas unidades econômicas, mas organismos sociais. Neste momento de crise global, essa perspectiva ainda é verdadeira? Mesmo em tempos econômicos difíceis, como os que estamos vivendo agora, quando os líderes empresariais estão lutando para manter vivos os seus negócios, assim, irmão, a gente vai ter que avançar com essa agenda mesmo agora, tá na crise global, tá todo mundo ficando desempregado. É sério, Klaus? Vai quebrar tudo em nome do SG? A questão é se você está pensando em curto ou longo prazo. E se estivermos pensando em longo prazo, acho que é do interesse dos donos e acionistas cultivar as responsabilidades SG. A economia a gente vê depois. Tipo assim, é uma tese praticamente malthusiana, né? Deixa o pobre sofrer, deixa o pobre ficar desempregado, porque assim, a empresa não vai quebrar. Vai demitir uma galera, né? Reduzir os lucros, mas no longo prazo vai valer a pena. Quem perdeu o emprego, se vira. Se vira. Vai morar no mato, constrói uma oca, caça uns peixes e seja feliz. Sobre essa questão do capital de stakeholder, isso daqui tá. Acho que tá no atrás de março. Quase. Tô na dúvida agora se tá ou não tá. Mas só pra mostrar. É um termo que ele começa, ele vai ganhando cada vez mais espaço a partir de 2019. Com a carta da BlackRock, lá que o Larry Fink falou que agora temos que cair de cabeça no SG, Capitalism Stakeholder, é a coisa mais importante do planeta, é isso aqui agora. E aí no Brasil, né, a turma já vem trazendo, não soltou o SG, o Capitalism Stakeholder, esse é o novo paradigma, é isso que temos que fazer agora, essa é a nova ordem. Então a imprensa está 100% alinhada, 100%. E aí, eu trouxe esse assunto porque eu fico vendo as coisas assim, ó. Tem muita coisa que é importante no Brasil. Eu acho que é importante não dar dinheiro para a Rede Globo. Eu acho que é importante manter a liberdade de expressão das pessoas. Tem muita coisa ruim acontecendo. Só que durante o dia, eu vejo que, às vezes, as pessoas elas não têm a capacidade de manter o foco. Porque sempre acaba sendo notícia, a imprensa acaba publicando, gera um certo clamor, e aquilo outro, etc, tudo mais, Só que tem algumas coisas que estão acontecendo no Brasil que vão causar mudanças estruturais. E que pra você poder mudar, meu amigo, eu não sei nem se muda mais. É coisa que uma vez que entra, assim, vai mudar toda a perspectiva e o funcionamento da sociedade. Aí nessa mesma entrevista, essa daqui é sensacional, essa entrevista, vamos até o fim. O Luciano Huck pergunta, o PIB ainda é o índice que avalia o desenvolvimento de um país. Mas quem sabe? Olha a pergunta do Luciano Huck, quem sabe? Isso não deve ser algo a ser discutido na próxima eleição do Fórum Econômico Mundial, né? Será que realmente deve utilizar o PIB? Aí o Klaus responde, concordo, mas eu concordo, Luciano Huck. O fórum tem incentivado muito os chamados critérios SG, o que significa que uma empresa não deve ser medida apenas de acordo com seu resultado financeiro, mas também em relação à sua responsabilidade ambiental, ao seu impacto social e aos princípios de governança que está aplicando. Nós precisamos fazer o mesmo com os países. Os países deveriam começar a passar por uma avaliação com base nos critérios SG. Gente do céu. PIB negativo de 10%, desemprego sobe 20%. Mas o SG tá bom demais. Mas, sensacional. Só notícia boa. E quem criticar é inimigo do planeta. Quem criticar é inimigo do planeta. Não reclame do planeta. Porque assim, você desempregado é só sua família. O planeta Terra vai pro saco, todo mundo morre. Olha o pensamento da galera. Esqueça o PIB. Esqueça não. Vamos olhar de uma forma mais ampla. Na última edição do fórum, você defendeu um grande reinício. Reinício? Reset. Um grande, né? Great. Inclusive lá na frente o Luciano fala. Neste, aí ele usa o termo em inglês, que vocês devem conhecer bem, né? O grande R. O que o senhor entende ser importante? Hein, Klaus? Conta aí pra gente. Aí ele fala nesse grande R tudo, não, porque o mundo lá depois, né? Porque a gente tem que se preparar melhor. A pandemia foi uma catástrofe, como a gente pode sair disso?
Então, o que eu percebi ao longo desse processo, né, que a gente tem a questão ambiental. Temos a questão ambiental, né? Se não tomarmos cuidado, estaremos enfrentando uma catástrofe climática em breve. Então, o grande R passa por aí, pela pauta verde, que está mais forte do que nunca no governo Lula, como disse a Folha de São Paulo. As coisas se encaixam, né? Olha essa agora. Com o aumento do nacionalismo, ou seja, com o aumento do sentimento da necessidade de um projeto de nação, de colocar os interesses do Brasil acima do exterior, que é uma coisa que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, e das tensões diplomáticas que vivemos nos últimos anos, os globalistas estão enfrentando desafios. É uma afirmação do Luciano Huck. Você acha que a democracia liberal e os mercados livres podem prevalecer? Se sim, como? Aí o Klaus responde: uma nova ordem global está surgindo, que é, como mencionei antes, olha a palavra, multipolar. Eu não sou nem um gênio nem nada. Eu apenas escuto os debates que às vezes a esquerda faz. Eu aprendi o que era essa tese da multipolaridade ano passado, né? Mas assim que eu aprendi, eu consumi um conteúdo para não parecer um idiota na hora de falar e vim comentando com vocês. Olha onde já tá. Do mesmo jeito que ninguém sabia o que era SG, do mesmo jeito que a imprensa nem falava de SG. A imprensa não tá nem pra nada. Agora tá falando de mundo multipolar. Não se trata mais apenas dos Estados Unidos e do Oriente. Alguns intermediários como o Brasil, Indonésia, que tem uma floresta gigante, Turquia, e lá tá tendo noção, o bicho tá pegando. E olha a posição no mapa da Turquia. Olha, abre o Google Maps, olha onde tá a Turquia. Faz um exercício mental. Se você precisar tirar uma mercadoria do Oriente e levar para a Europa, veja por onde você pode ir sem passar pela Turquia. Faça esse exercício mental. Olha assim, não. Eu quero traçar uma rota terrestre do Oriente para a Europa. Por onde eu posso ir sem passar pela Turquia? Aí você vai entender porque tá sempre no noticiário. Oriente Médio tem muito petróleo. De alguma forma se tornam muito influentes no cenário global porque tem algo especial a oferecer. Como a comida do Brasil. Olha, essa é a vocação do Brasil, né? Essa é a fazendinha. Nesse cenário, em que tantos países estão competindo por influência no poder, há um duelo de sistemas democráticos contra sistemas menos democráticos. Eu falei certo dia uma frase que cada dia vai passando, eu fico me questionando mais. Eu vi alguém da esquerda debatendo isso. O cara da esquerda falou mas assim, ó. Hoje só tem duas opções. Ou uma ditadura globalista, ou viver numa autocracia. Não é uma democracia, né? E aí você vai ver, né? Esse sistema democrático do Klaus, eu não acho que é muito democrático. E o outro sistema menos democrático realmente é menos democrático. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É o que estamos esperando aí na curva. Aí vem o Luciano Huck. Os meus filhos me zoam dizendo que eu sou um otimista incurável, apesar de todos os desafios dos tempos atuais, né? Na Europa, fortalecimento da extrema-direita, afirmação do Luciano Huck. Pelo mundo. E aquecimento global, e um novo conflito entre duas maiores economias, o senhor ainda é otimista? Sim, claro. Basta pensar no progresso que fizemos se compararmos o mundo hoje com o mundo do início dos anos 70. E aí eu acho que os mais velhos vão ver a mudança, né? Nos anos 70 no Brasil, as crianças brincavam na rua, basicamente não tinha crime, não tinha nada, as pessoas sabiam ler e escrever, não se tornavam, não tinham tantos analfabetos funcionais e muitas outras coisas. Então eles realmente avançaram muito, né? Confiança leva décadas para conquistar e minutos para perder. É por isso que eu insisto. Você não acha que deveríamos nos preocupar com a possível onda anti-ESG? As dificuldades econômicas não podem prejudicar as iniciativas que você está tentando promover? Né? Se o mundo colapsar, se a economia der ruim, o povo não pode ficar contra isso? Sempre que há um movimento ou contra-movimento, né? Sempre precisa equilibrar, né? De acordo com a conjuntura. Ele não está com muito medo. Sobre isso, gente, eu me preocupo. Eu me preocupo. Essa imagem aqui é um relatório feito por uma empresa em parceria com o Pacto Global da ONU, que foi quem inventou a SG que a gente falou lá atrás, né? Foi lançado.
eu tô ali. É por isso que eu tô preocupado. E eu tô ali como? Ó, como também o perfil do jornalista Kim Paim, que indaga a efetividade do ESG das empresas listadas na B3. Eu tô no movimento anti-ESG. Eu posso ser um problema. E isso aí já tá. Tem um estudo da Universidade Federal que colocou, né? Como desinformação, questionamento dessa agenda V. Não é desinformação. E assim, eu tô lá na frente, né? Meu perfil tá lá na frente. Tem um volume que tá maior do que muito veículo da imprensa. Aí voltando, ó. Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Na verdade, esse estudo foi feito pela Rede Brasil do Pacto Global. Né? Observatório para monitoramento da agenda sustentável. Então você vê, cara, as coisas estão acontecendo, tá falando, e no Brasil tá avançando. Toda essa agenda. Aí, chegando aqui quase nos finalmente, o Klaus, né, ele concedeu entrevista para Exame. O futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente e inteligência artificial. Não é a industrialização que vocês pensam. Aqui é indústria 4.0, indústria verde, é outra coisa. Mas eu trouxe essa entrevista porque ele veio ao Brasil participar tipo de um fórum econômico brasileiro, uma iniciativa similar. Aí fala, né, estamos nos movendo para uma economia verde sustentável e agora para a inteligência artificial. Se esse cara defende, deve ser coisa ruim. E aí, essa palestra dele foi no Fórum da Competitividade, organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. E eu falo para vocês, eu gosto de trazer os assuntos que sejam sobre Brasil. Pegar uma coisa e colar no Brasil, na nossa agenda, na nossa pauta. A gente vai chegar lá. Aí fala que o Alckmin estava no evento, defendeu essa mesma visão. 100% alinhado. Hoje é preciso responder onde eu fabrico bem barato e consigo compensar as emissões de carbono. Aí vamos voltar. Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Além de todos os assuntos que a gente já comentou, que a gente vem discutindo nos últimos meses, vem batendo na tecla, às vezes que vem parecendo assim, fala, por que você está falando daquele coríbico, um analista aí americano que mora em Moscou, mas está criticando o Lula, falando dos movimentos? Eu falei, gente, algum momento vai fazer sentido. Olha isso aqui, ó. Frente Brasil Competitivo. A mesma que organizou esse evento. A mesma. Define prioridades no Congresso. Qual a prioridade? Fortalecimento do mercado de carbono. Marina não. O Haddad tirou uma foto ao lado do filho do Soros e do outro lado estava o Malok. Onde? Em Davos. Em Davos, a Marina Silva falou que a regulamentação do mercado de carbono viria na reforma tributária. No início do ano, antes de ir para Davos, a Marina Silva falou a regulamentação do mercado de carbono vai vir pela reforma tributária. O Bernardo App, secretário aí que está levando à frente a reforma tributária, falou a regulamentação do mercado de carbono vem na reforma tributária. Simone Tebet, que está aí falando de cashback rosa, imposto do pecado, imposto verde, reforma tributária. Essa reforma tributária, ela é a favor do Brasil ou é a favor de outros interesses internacionais? Então, olha como uma visita, olha como um evento, olha o que as perguntas que o Luciano Huck faz e responde exatamente, olha o que está sendo dito, olha o que está sendo debatido. A reforma tributária, ela vai entrar em votação em breve. Vai ver aquele relatório bonitinho, etc, tudo mais. Vai se discutir tudo. A imprensa vai colocar, meu Deus, as empresas vão pagar mais, vão pagar menos, vai fazer aquela campanha aberta pro Lula. Agora, coisas que são extremamente sensíveis e que podem impactar todo o funcionamento da nossa sociedade, pode inclusive ter impactos, assim, ideológicos, né? Falando essa agenda ideológica, a imprensa mal discute. O povo tá, às vezes assim, eu trouxe a questão do Rodolfo Rodrigues e do Salles porque eu acho que é interessante, relevante postar, mas muitas vezes a briga em si e a mitada ganha mais repercussão na rede social do que algumas agendas, que são aquelas que realmente vão causar muitos problemas. E aí eu, mais uma vez, eu batei 1h04, mas eu quero mostrar algumas coisas. Só algumas coisas. A Azul tem prejuízo líquido de 736 milhões no primeiro trimestre, revertendo lucro. Marisa é alvo de 10 ações de despejo por inadimplência. Dívidas passam de 10 milhões. Prévia da inflação anual sobe para 6,03%. Magazine Luiza registra maior prejuízo para o primeiro trimestre desde o IPO. Ações do Magazine Luiza derretem 22% após maior prejuízo para o primeiro trimestre.
Aí aqui, notícia positiva. Transferência de renda e emprego tiram 10,8 milhões de brasileiros da pobreza em 2022. Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. Um governo que pensa na nação, pride nação, pride país, o interesse nacional acima do interesse internacional. Exatamente está discutindo que o Klaus acha que é um problema, a Luciano Huck também. Supermercados, aqui é governo Lula, sofrem com queda na renda do consumidor e alta no endividamento do setor. Desemprego sobe em 15 estados no Distrito Federal no primeiro trimestre de 2023. Taxa de desemprego entre jovens sobe para 18% no primeiro trimestre. Enquanto isso, o estado de São Paulo gerou 51 mil empregos formais em março. Tarcísio, candidato de Bolsonaro. Comentar rápido. Olha o que está sendo discutido, o que estão avançando, quais são as prioridades do governo Lula. Olha os resultados já reais e práticos de tudo que o Brasil está sofrendo. Notícia só da imprensa, Estadão, Veja, Valor Econômico, Globo, G1. Qual é o projeto de nação que queremos para o nosso país? O Dilma já escolheu o lado dele. Ele está do lado do Soros, está do lado do Biden, está do lado da ONU. E parece que o Brasil está numa posição lá embaixo na lista. Eu fico por aqui. Peço, compartilhar o vídeo, não vai cair o dedo. E se gosta do meu trabalho, vai subir no canal. Tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Todo o registro de todas as porcarias que estão acontecendo vai estar lá, para as posteridades entender como chegamos lá na posteridade. E eu fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!